Aqui é? É. Você vai ficar aí e quando eu disser gravando, você pedir seu nome, sua idade e me conta um pouco da sua história olhando pra lente. Olhando pra lente? Pra essa daqui é? É, pra essa aí. Oxi! Meu convidado de hoje é ator, diretor, escritor, produtor cultural, Oscar Calixto. 22 anos de carreira, né, Oscar? Alagoano, transita por todas as áreas das artes cênicas, da literatura, neto de escritor. Eu tenho aqui 3 títulos que são O Corpo Marcado de Giz, sobre homens e abismos, e As Pétalas. Poesia, fala um pouquinho desse... O Corpo Marcado de Giz é um romance, o Sobre Homens e Abismos, uma coletânea de contos, e As Pétalas é uma coletânea de poética, né? De poemas. Teve livro publicado em Portugal também. Qual desses? Foram os 3 ou... Na verdade, o Corpo Marcado de Giz e o Sobre Homens e Abismos, ele está sendo distribuído em Portugal. Ele foi publicado aqui, mas aí a FENAC de Portugal também pegou para distribuir. Então, atualmente, eles vendem lá também. Que maravilha, Oscar. Vou abusar da sua presença e vamos engrandecer o Janela 7 com uma poesia sua. Vamos. Na Cena. Na Cena. Por favor. É engraçado você escolher esse poema porque ele é de uma fase, de uma leva de autoanálise, né? Eu tenho uma leva observativa, contemplativa e tem uma leva de autoanálise. Eu achei engraçado você pegar essa leva porque ela fala muito de mim mesmo, né? E Na Cena começa assim: quando não sou outros de mim, é como se eu não fosse nada, enfim. Quando não busco outros por aí, é como se não houvesse no mundo nada para mim. Eu vim aqui para viver outras vidas, para ser na cena o que na vida não dá para ser por fim. E quando não sou outros assim, nem sei se sou mais parte de mim. Bravo! Obrigada, Oscar. Imagina. Bom, você se formou na Casa das Artes de Laranjeiras, mas começou a sua carreira bem antes, né, em Minas Gerais. E lá você fez Morte e Vida Severina. Sim. Eu achei interessante, Oscar, porque você foi já indicado ao prêmio de melhor ator, ganhou. Sim. E foi dirigido por um diretor italiano, Antonini Bortello. Bortello, isso. É um texto que fala tanto das raízes, né, do Brasil, dirigido por um italiano, assim. Conta essa experiência e logo no início também da sua carreira, né? Foi bastante inusitado, assim. Antes de me formar na Cal, né, antes de entrar para a Cal, eu já trabalhava numa companhia em Minas, que era semi-profissional, né, o grupo Divulgação, e lá a gente fazia muitas coisas. E volta e meia aparecia alguns diretores de países diferentes lá para assistir o espetáculo, né? Quando o Antonini aparece numa leva dessas, eu fazia uma comédia de costumes chamada Bota n'Água, e ele viu e me convidou para fazer esse espetáculo, né, algum tempo depois. E aí, quando eu recebi a proposta, né, tipo, a companhia tinha tantos talentos, né, e eu estava só começando, eu me achava tão verde, Nem né? esperava, Não, assim. não esperava. Eu estava no começo de tudo, né? Eu falei, eu? Aí ele falou,
ele quer te convidar, porque ele tinha um tradutor, ele não falava português, ainda tinha essa, Olha né? isso. E eu não falava uma palavra de italiano. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, um italiano dirigindo Morte e Vida Severina, tipo, no mínimo vai ser inusitado, né? Tipo, e aí eu topei. Mas, cara, foi uma grande lição para mim como ator, assim, né? Foi um processo super atípico, assim, porque a gente ensaiava só eu, ele e o tradutor. Eu não via o resto do elenco. E aquilo começou a me dar um certo desespero, porque a obra do João Cabral de Melo Neto são muitos personagens entrando no meio do caminho, né? São 7 sílabas poéticas, é muito difícil. E o Antonini não falava nada. O Antonini falava só, não, sim, não. E aí eu passei os primeiros dias, eu falei, gente, o cara me dirigiu, não falou nada. Eu ficava esperando, nada. Aí passou uma semana com isso. Eu fazia a cena, ele falava, pode entrar. E aí eu falava, entrava, fazia, ele, não. Até um dia que eu fiquei maluco, né? A gente andando próximo da estreia, eu falei, cara, você vai me dirigir só com sim? Não é possível uma coisa dessa. Me fala alguma coisa, eu preciso entender alguma coisa. Cadê o resto do elenco? Só estou eu e você aqui na sala. O que você está criando tá ok? Vai ser desespero, né? Tipo, que ia estrear num festival. Eu falei, cara, esse espetáculo vai ter um monte de gente. Eu ainda não vi cenário, não vi figurino, não vi os outros atores. Aí eu falei, você vai me dirigir só com sim e não? E aí ele, sim. E aí eu fiquei em pânico, né, cara? Eu falei, cara, eu chorei, desisti de fazer teatro. Eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero. E fui, né? E quando a gente estreou no festival sem eu ver o elenco, sem ver cenário. Então, tudo que ia entrando de cenário e os outros personagens que eu ia contracenando, era a primeira vez na estreia. Então, as emoções orgânicas, né, assim, daquele... Cara, eu vivi um troço ali, né, e quando acabou o espetáculo, aí todo mundo aplaudiu pra caramba, e aí eu fui pro camarim sem entender nada. E ele não falou nada, aí eu só senti a plateia aplaudindo muito o espetáculo, né. Ele sabia o que ele estava fazendo? Sabia muito. E aí você lembra que ele foi no camarim, né, com o tradutor, e ele falou, o Antonini gostaria de falar com você. Eu falei, agora? Não. Não quero. Aí ele, não, Oscar, escuta o que ele... Eu falei, claro, tá, vamos conversar. Aí ele falou, ele quer saber se você gostaria de saber por que ele ensaiou todo o tempo com você e só com sim e não. Aí eu falei, eu adoraria, porque eu sofri. Eu quero saber. Ele falou, cara... Eu te vi ali, naquela peça, eu vi que você podia fazer o Severino, mas eu queria te dirigir de uma maneira que eu nunca dirigi também. E como o Severino é a primeira vez realmente que ele vai encontrando esses personagens na vida, eu queria essa experiência com você no palco. Nossa! Então ali foi o primeiro grande diretor que me deu Já te deu muito logo no início. Me deu, eu falei, cara, então aqui está um salto grande do trabalho do ator também. Ele me obrigou a viver tudo aqui agora o tempo todo. Você ia construir, humanizar. Isso, e ele falou, o sim e não, ele não te dava muita informação porque o Severino está perdido no caminho. Ele, de fato, ele está passando por esse caminho e vendo tudo perdido, e ele queria você perdido em cena. É uma coisa que eu tenho pavor de estar perdido em cena, né? A gente quer ter o controle das coisas, né? E aí eu vi, ali foi uma primeira grande virada no trabalho do ator que eu tive, foi essa. Incrível essa experiência, Oscar. Ano passado, você foi destaque, foi um dos protagonistas de uma série de uma repercussão gigantesca que foi Brasil Imperial. Brasil Imperial. Não entendes o que aconteceu. Eu posso perder meu emprego. Nós podemos até ser banidos da cidade. Arrebita! Um homem apalpa as partes da tua mulher e você tá preocupado com o teu emprego? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Seu personagem é Arrebita. Isso. Né? E teve um alcance de público grande também, né, Oscar? Grande. Como foi essa experiência?
esse trabalho ele é muito especial para mim, né? Porque foi a primeira grande oportunidade, de fato, que eu tive no streaming, na TV, né? Essa oportunidade foi dada pelo Alexandre Machafé. Eu já conhecia o Alexandre, né? A gente já conhecia o trabalho um do outro. Eu tinha feito um filme há muitos anos atrás, o Alexandre era só ator. Ah, vocês trabalharam juntos? Há muitos anos atrás, né? como atores. O Alexandre era só ator naquele momento. Mas a gente se admirou, a gente gostou do trabalho um do outro. Muitos anos depois, ele me convida para uma participação numa outra série que ele estava fazendo, né? Na verdade, até rolou um reencontro nosso, né? E eu fui fazer, e a gente se dá muito bem trabalhando juntos, né? É bom isso. E aí ele já me chamou direto para protagonizar o Brasil Imperial. Então, para mim, foi, além de ser uma grande honra, porque o texto também era do Antônio Ernesto Martins, com quem eu já havia trabalhado no cinema também. O Alexandre você já conhecia, Isso. Então foi uma orquestra ali, Foi. né? O Ernesto, ele não sabia que eu ia ser o Arrebita, né? Ele era o roteirista da série. E quando ele soube, ele me ligou, ficou, acabei de saber aqui que é você, cara. Tipo, e ficou baita feliz. Eu falei também, não sabia que ele era o roteirista. A gente já tinha trabalhado juntos também, já tinha um enorme carinho um pelo outro. E essa foi uma oportunidade que realmente mudou bastante coisas para mim, né? Abriu portas para outros trabalhos que estão em andamento, já tenho alguns trabalhos já acertados por causa de Brasil Imperial. Que bom! Que deu uma repercussão enorme, assim. Eu ainda estou recebendo mensagens da galera pelo mundo, né? E vai continuar aí um bom tempo. No teatro, você já dirigiu 16 peças. Eu fiquei sabendo por você. Pesquisei. E Oscar, a gente está passando por um período diferente, né? O mundo todo. Então, você acho que não dirigiu ano passado, nem esse ano, teatro, né? Mas você tem alguma coisa em vista, assim, como diretor de teatro? Eu dirigi uma peça chamada Anjos, né? No teatro virtual, né? Mas na pandemia. No meio da pandemia. Porque, na verdade, assim, eu tenho um treinamento para atores, né? E aí eu recebo atores das mais diferentes formações e situações, né? Uma dessas veio o Marco Zanoli, que é um ator que trabalha comigo até hoje, né? Ele entrou para fazer esse treinamento. Eu fui desenvolvendo ele para o audiovisual, para outras linguagens e tal. E ali no meio ele estava muito angustiado, querendo fazer algo no teatro. E ele é um cara extremamente proativo, eu fui vendo aquilo, eu também estava meio inquieto, né, para fazer algo. E aí eu falei, cara, olha, eu estou querendo fazer algo nessa linguagem virtual. Vi algumas coisas, mas eu acho que eu queria experimentar algo diferente. E estou te vendo aí angustiado também, vamos fazer? E ele louco para trabalhar, ele falou, vamos. E aí eu bolei, é uma adaptação, na verdade, de uma peça que eu fiz há 12 anos atrás, e adaptei ela, eram de 7 atores, passou a ser para 2. E então cada um fazia na sua casa e eu dirigia da minha, ninguém se encontrou. Ou seja... Foi uma coisa muito louca. Eu dirigia, nunca dirigi sentado na cadeira de um escritório, mas era assim. Porque a gente, de fato, o ator, ele precisa se adaptar, né? O artista, todos, né? Então... Totalmente. Foi uma experiência incrível, porque aí eu puxei mais para o audiovisual também a peça. Né? Eu entendo que a linguagem do teatro virtual é outra. Você faz para lente. Não adianta querer fazer teatro para lente, não vai rolar. Exatamente. E no cinema tem um vasto caminho, né? Trabalhou muito com produções internacionais. Sim. O filme Proiecto e Poliamore, foi nesse período desses 2 filmes que você morou na Argentina. Como é, assim, morar fora do Brasil e trabalhar com cinema, que é muito difícil?
A minha história ela é toda atípica, assim, né, também, porque o meu primeiro filme já foi dirigido por uma japonesa, né? A primeira experiência que eu tive com cinema já foi com uma diretora japonesa, que foi maravilhosa, né? E isso se tornou frequente, assim, eu fiz de papéis expressivos, mesmo eu tenho muito mais trabalhos fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? Aqui eu gostaria até de fazer mais coisas. Mas que bom que você está sempre em países diferentes. Para mim foi de uma riqueza incrível, assim. Esse período que eu morei na Argentina foi bastante enriquecedor, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Darín, que é para mim um ícone assim incrível, né? Nós conversamos uma noite, estava lá, ele não teve no set. Chegaram a trabalhar? Não, ele era amigo dos diretores com quem eu trabalhei. Projeto. E aí eu estava em cena e tal, e eu terminei a cena e falei, gente, aquele é o Ricardo Darín, não é possível. E ele era muito amigo do diretor. Então nós tivemos a oportunidade de trocar ali uma noite, né? De conversar bastante sobre cinema. E eu aprendi muito, né? Porque os argentinos eles têm uma maneira completamente diferente de ver a cena audiovisual. O trabalho do ator argentino é completamente diferente daqui, né? Por exemplo, aqui eu fui desenvolvendo algumas coisas para mim, né? Como naquela época tinha coisas que eu aprendi lá no set que era tipo a toda hora, todo plano que iam fazer, eles me diziam, olha, nós vamos fazer um plano americano em você. Nós vamos fazer, não era só no close-up, né? Todos os planos, e para mim aquilo era não estava acostumado. No Brasil ninguém fala, né? E aí, lá para frente, eu pergunto, e aí ia fazendo e tal, e o diretor, que virou um grande amigo meu, lá na frente, na metade do filme já, aí eu falei, cara, teve uma noite que a gente saiu, né? E eu falei, posso te perguntar uma coisa? Ele, claro. Por que vocês falam um plano sempre que vocês vão fazer assim para mim? Eu acho tão educado e tudo, mas por que vocês falam? Olha, aí ele falou, como assim, por que a gente fala? Você precisa saber. Aí eu falei, como assim? Me explica. Ele falou, quer dizer que você está atuando esse tempo todo sem saber qual é o plano? Não fazem isso no Brasil? Eu falei, não. Ele falou, como vocês fazem cinema? Então, aí eu falei, meu Deus, o buraco é muito mais profundo. E aí ele falou, não, cara. Aí no bar mesmo, ele pegou um papel, me explicou todos os planos e falou, cara, isso aqui você se relaciona com isso. Isso você te dá como segurança, ator, né? Então eu entendi, aqui a gente não tem isso. Hoje eu transmito isso para os atores que vão fazer o treinamento comigo. Eu ensino a eles todos os planos, porque mesmo que não digam para você, nos Estados Unidos isso já vem no roteiro, já vem todos os planos. Nos Estados Unidos também é assim, já vem. Muitas vezes já vem no roteiro. Aqui você nem sonha com uma coisa dessa, né? Cara. Então eu tive que desenvolver e treino os meus atores para desenvolverem também uma capacidade de entenderem qual vai ser o plano, independente de dizerem ou não. Né? Isso já é um hábito meu, né? Quando a gente estava aqui na entrevista, quando ele montou ali, eu já vi que provavelmente seria um primeiro plano ou um plano você logo americano, já perguntou, né? O plano quando eu tenho intimidade com a equipe, com o fotógrafo, o diretor de fotografia para mim é um grande parceiro sempre, né? E quando eu me sinto à vontade, geralmente eu pergunto mesmo de longe, eu faço aqui, porque aí eu tenho noção de por onde eu vou seguir também, sabe? Perfeito. É um trabalho que é técnico também, afinal de contas, não é só intuição, não é só, sabe? É técnico. E vale muito também a pena... Você pode cortar isso. Eu achei incrível também, Oscar, que você, no filme, Pra Onde Levam as Ondas, do diretor Dan Albuque. Isso. Foi indicado como o melhor filme no Festival Internacional de Nova York. E foi um filme com baixo orçamento, né? Baixíssimo orçamento. E reconhecido em Nova York. Ele, na verdade, esse filme tem 12 prêmios internacionais, né? A gente ganhou premiações importantes, assim, que foi o Only the Best Film Awards, que é um festival da Pinewood Studios, em Londres.
E ele saiu ganhando vários prêmios, né, de melhor filme. O Hugo Carvalho ganhou melhor ator, a Paula Carniel ganhou melhor atriz. Nós ganhamos melhor elenco na Itália. O Dan ganhou melhor roteirista, melhor diretor, ganhamos melhor filme. E foi um filme que foi feito com um orçamento base de R$7.000. Acho que chegou a 12 mil ali no... 7 mil. É muito pouco, né? Para ter esse reconhecimento todo, isso prova o quanto querendo fazer, né, se adaptar com as possibilidades e fazer tudo isso acontecer, assim, o que é tão difícil. É difícil fazer sem grana, né? Eu não vou fazer um discurso de que isso é fácil, porque a gente fez ser possível, né? O Dan fez esse filme ser possível também com ajustes da história em si. Vocês fizeram o caminho. Esse filme ele tem, assim, a fotografia como preto e branco não é uma proposta incidental, assim, né? Ela é proposital mesmo, porque facilita um pouco os recursos de luz e de tudo, né? Então foi tudo pensado para essa ideia de ser baixo orçamento mesmo, mas é um filme que me deu bastante orgulho de fazer como ator, e eu trabalho um pouco ajudando a divulgar o filme e a resolver pequenas questões de produção ali junto com o Dan, porque agora ele já está voando por conta própria, né? Que ótimo. E depois que passou por esses festivais, vai ser distribuído merecidamente, aí. Né? Merecidamente. Você tem um profundo conhecimento técnico da sétima arte. O Brasil ele é rico assim em grandes diretores, cineastas, né? O Glauber Rocha, diretores como o Glauber Rocha foi inspirado até por Martin Scorsese. Martin Scorsese se inspira nos trabalhos do Glauber. Outro diretor também que tem que é como se fosse uma assinatura, né? Você olha a obra e você fala, é de tal... Sabe como você vê uma obra de Picasso? Isso é Picasso. Uhum. Você vê um filme do Neville de Almeida, uhum. Tem a cara dele, né? Artes plásticas, aquela coisa toda experimental, subversiva. Como você vê o cinema hoje, desses novos diretores? Você chegou a fazer um curta-metragem como diretor, Sim. né? Como você vê hoje o cinema no Brasil, assim? Olha, também é inevitável a gente não fazer um paralelo com uma situação da arte em geral hoje, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação, né? De renovação. Eu acho que a arte, ninguém pode destruir a arte, ninguém pode destruir a sétima arte. Veja, você citou o Glauber Rocha. Na época do Glauber, era muito mais difícil fazer cinema. Que era tinha esses película. Equipamentos. Era em película. Película é um troço caríssimo, né? E na época era muito mais. Hoje, o último filme em película que eu fiz, a parada custava $500 um minuto. Né? Eu falei, meu Deus, se eu errar aqui, são $500 jogados no lixo. Não pode errar. Né? Então, eu sou do cinema que não pode errar. Hoje é mais tranquilo fazer cinema, cara. Não, então, eu sou da época do película. Ainda fiz, os meus primeiros filmes foram em películas. Né? Na Argentina, eu filmei em película, né, também. Eu acho que assim, a tecnologia trouxe uma facilidade um pouco maior. Né? Errou, volta, corta, está lá. Você gastou o tempo, gasta uma grana também, porque é tempo e movimentação de equipe. Ficou mais democrático. Assim. Mas eu acho que o que a gente vive hoje também é um processo de transformação, de renovação do audiovisual, sabe? Estamos sendo massacrados, mas o cinema sempre vai viver. Sim. O cinema vai sobreviver a qualquer parada. Ninguém é capaz de destruir a sétima arte. Nós temos o Neville, que prova isso, os filmes do Neville são eternos, e na época, Neville também filmou numa época
em que era muito difícil, quando ele fez o Dama do Lotação, a Dama do Lotação, meu Deus, era muito difícil fazer cinema naquela época, e ele fez. Então, se o Glauber fez, com toda aquela dificuldade que se tinha, o Neville fez, eu acho que os novos cineastas, eles têm tudo para fazer, para continuar fazendo, seja do modo como a gente fez, né, o nosso, e está aí com 12 prêmios internacionais, vai ser distribuído para o mundo inteiro agora, através de uma distribuidora bacana, e só tínhamos R$7.000. O que eu acho que os olhares agora podem se voltar, nesse momento de extrema dificuldade, para a qualidade e não para a grandiosidade de cenografias e locações. Porque é muito efeito, né? E aí a pessoa assiste aquela coisa com aqueles efeitos incríveis, mas quando fala como foi o filme, não tem muito o que falar. Há lugar claro. para tudo, sabe? Mas eu acho que agora a gente também podia aproveitar esse momento de extrema dificuldade, além de batalhar pelos direitos que são nossos, né? O direito de ter o cinema fomentado novamente, de ter a nossa arte incentivada novamente, é inegável. Mas também eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para trazer coisas, falar coisas de maneiras mais simples e bonitas. A questão do nosso filme é essa. A gente competia num festival que eu trocava uma ideia com o Dan, né? Tipo, eu falei, meu Deus, a gente via outras produções lá de fora, gigantescas, com tomadas aéreas, 300 figurantes, não sei o quê. Eu falava, caramba, essa cena, só essa cena do filme foi o nosso orçamento inteiro, né? Um minuto de cena, né? Porém, tem uma coisa muito bonita no Pra Onde Levam. É um filme poético, que tem uma situação universal, né? Ele fala de bullying. Isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, quando você pega um assunto delicado desse, coloca com poesia, verdade e honestidade, poxa, não tem como. Porque não são 300 figurantes e tomadas aéreas que vão conquistar o espectador. O que vai conquistar o espectador é o toque na alma. Perfeito. Onde nós conseguimos assistir esse filme? Já ele vai ser distribuído, né? Ele teve no Brasil International Film Festival, que foi uma janela onde todo mundo pôde assistir ali, né? Gratuitamente. O Brasil International Film Festival abriu gratuitamente para todo mundo. Está no processo. Essa janela fechou, aí ele segue em alguns festivais e agora está indo para uma grande distribuidora aqui do Brasil, que vai distribuir para canais de televisão, plataformas de streaming, então daqui a pouco vocês podem ver de novo. Nós agradecemos, né? Oscar, você já teve um filme assim, ou um ator que você se encantou tanto assim que quando você ainda não pensava assim, eu vou me tornar um ator, diretor e tudo mais, mas que você assistiu e que te influenciou, te inspirou? Nossa, que trabalho incrível, acho que tem a ver assim comigo, com você. Nossa, Tami, você está falando... É uma coisa tão difícil para um cara apaixonado pela sétima arte, né, pelo ofício. Porque muita gente, são muitos atores que são referências, né? Mas tem um ator cuja a trajetória é inegável assim, para mim ele é o melhor ator do mundo, que é o Daniel Day-Lewis. Ele é um ator que cada papel que ele fez na vida, e eu já vi tudo dele até aqui, ele conseguiu me surpreender, me inspirar e me encantar. Ele sempre conseguiu. Para mim, ele é o melhor ator do mundo. Você tira um pouco para a sua construção, assim, do trabalho dele para a sua, já... Não, eu acho que eu nunca fiz isso, assim, né? Tipo, de pegar o trabalho... Não imitar, Sei. Não é imitar, mas, assim, algo que pudesse te inspirar, assim. Eu acho que a gente sempre aprende, né? O olhar do Dani em cena me inspira muito, né? Os silêncios dele me encantam.
né? Então, com o Daniel Day-Lewis, eu aprendi que há mais texto no que não se fala do que no que se diz em cena, verbalmente. É o que eu pensei. Sabe? Para mim, o silêncio do Daniel Day-Lewis diz muito, né? É muito eloquente, né? Então, eu percebi isso no trabalho dele, eu tento esse lugar. E, por fim, qual é a sua indicação de filme e por quê? Indicação de filme é Stalker, do Tarkovsky. Talvez o Stalker do Tarkovsky tenha a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? É um filme que com dois universos completamente diferentes, né? O universo fora da zona e dentro da zona de onde se encontra um filósofo, um historiador, e ele trabalha muito com essas coisas das cores, né? Lá fora é preto e branco e aqui dentro, onde estamos reunidos, é colorido, né? Onde está o conhecimento ali mesmo, né? Então eu acho que isso tem um pouco a ver com esse momento. A minha sensação nesse momento que a gente vive, de tanta falta de informação, de tanta ignorância, de tanta divergência, de tanta falta de empatia, é como se tornasse essa vida preto e branco. E quando você encontra uma pessoa como você, assim, que está aqui fazendo esse programa maravilhoso, ou como alguém que está ali fazendo um filme, uma peça, parece que a vida ganha cor. Nossa. Para mim é isso. Não vamos perder essa indicação do Oscar. É Stalker. Stalker, do Tarkovsky, que é russo? Um dos maiores diretores do mundo também, né? Ele é russo. Tarkovsky é um diretor russo. E ele tem uma obra muito bacana, cara. Na verdade, eu acho que todo ator tinha que ver Tarkovsky. Todo diretor de fotografia tinha que assistir Tarkovsky. Para mim, ele é o pai de tudo. Perfeito, Oscar. Muito obrigada. O Oscar, eu não posso deixar, né, de dizer que é de uma generosidade, nossa, um respeito, assim, pelo canal. Eu acredito que isso é uma coisa muito natural em você, assim. Esse caminho é um caminho muito legal, assim, que você escolheu, com esse talento incrível que você tem, esse coração gigante, de um respeito também incrível, que não é tão comum, assim, nossa, muito obrigada mesmo, assim, foi uma experiência incrível para mim, pesquisar a sua carreira. Na carreira do Oscar, você descobre uma coisa, daqui a pouco tem outra, e tem outra, e tem outra. E o ator é isso, né? O artista é isso, né? Múltiplo. É muita você coisa. Você é isso, né? A gente abriu aqui o programa com esse poema que você escolheu, né? Que fala muito da minha alma. Então, para mim, existe uma coisa assim. Primeiro, todos nós somos uma única família, né? Seja o ator, o jornalista, o cineasta, o diretor de teatro, todos nós estamos num grande círculo que é o círculo da comunicação, né? Exato. O teatro, o cinema, a televisão, todos três estão ali num grande círculo chamado comunicação. E eu parto do princípio de que todos somos uma família. Partindo desse princípio, eu acho que eu desde o início da minha trajetória, eu sempre respeitei todas as pessoas que me cercaram. Todas. Do moço que vai me buscar em casa, ao diretor geral de algum projeto. Para mim, todos têm o mesmo valor e eu trato da mesma maneira. Todos temos uma importância. Somos nós, os artistas e os comunicadores
jornalistas que fazem esse mundo ser um pouquinho melhor. Isso faz as coisas serem possíveis também. Também. Né? Que a arte é tão sofrida, né? Demais, sempre foi. Né? Eu acho que tem uma maneira linda da gente transformar essa nossa realidade de hoje ou uma realidade futura, né? Que é justamente com informação, tocando a alma das pessoas, entretendo e contando histórias, né? Eu acho que é com isso que a gente pode tocar as pessoas e transformá-las. Eu sei que a informação, o círculo jornalístico está sofrendo muitos ataques nesse momento e eu me compadeço muito, porque eu sei que no fim, que todo jornalista quer é só levar a informação. E é um bem tão fundamental ser informado. É um bem tão fundamental você ser tocado por um ator, por uma atriz, por um filme, por uma peça. Sem arte a gente não vive. De jeito nenhum. A cadeira que a gente senta, o garfo que você come, o prato que está sobre a mesa, o copo. Tudo isso foi uma criação de alguém, de um artista, Sim. em algum dia. Então, como que a gente pode não ter artistas no mundo? Não pode. Oscar, muito, muito obrigada. Tomara que a gente se encontre, né, nesses caminhos das artes, e vai ser sempre um prazer muito grande. E o Janela 7 fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau. Que bom, nossa, cara. Que fluidez. Que fluidez. Mas sabe o que é o Fabiano? Eu tive a vontade de ficar conversando, sabe? Nossa! Oscar. É bom, te falei, ia ser um papo. E eu acho que esse papo é melhor pra galera, né? Exato! Ficou com uma fluidez, né? E uma leveza também, falando de coisas importantes, de coisas densas, mas com essa leveza, com essa coisa eu gostosa, acho que se não for assim, não vale a pena. Foi muito prazeroso, assim. Que bom. Se não for assim, obrigada, não vale, Oscar. né? Imagina, muito obrigada. É muito lindo o que você está fazendo. Se deslocar da Barra. Nossa, eu já te disse tudo, né? Ter me dado tanto. Imagina, e ter sido esse coração aí maior do que você. Imagina, cara, imagina. Tipo, eu tenho muito prazer, assim, né, de falar sobre arte, de falar do meu trabalho. Poxa, é uma coisa que eu tenho tanto carinho, assim, também, né? Eu lembro de onde eu saí para onde eu fui, isso para mim é maravilhoso. Né? Tipo, eu não imaginava que fosse acontecer tudo isso, né? Como eu te falei, mas... E 22 anos. 22. Nossa. E passa assim, você não nota. Quando eu vi, já eram 22 anos. Trabalhando muito, né? Muito. Então, uma coisa já seguida da outra, em vários lugares, várias experiências diferentes uma da outra. E muito ricas, né, Tami? Assim, eu aprendi muito com os caras lá fora, né? O meu trabalho hoje, ele tem uma influência enorme do cinema estrangeiro, por incrível que pareça, não do cinema brasileiro exatamente. O que eu faço eu desenvolvi algo para mim, e quando eu vou fazer cinema aqui, é claro que tem a minha brasilidade, tem, né, as minhas referências aqui que eu trago para esse cinema, mas a vida te levou para... Há muito tempo atrás os caras estavam falando outra coisa lá fora, sabe? Eles estavam falando de um lugar de verdade que eu pude compreender antes de tocarem de fato nesse assunto aqui, né?